Se alguém lhe perguntasse agora quem é o anticristo, qual seria sua resposta? Alguns diriam que se trata de um político poderoso. Outros afirmariam que será um líder mundial no fim dos tempos. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? A palavra de Deus não deixa esse tema em aberto. Pelo contrário, ela nos entrega um conjunto de profecias detalhadas, recheadas de símbolos, mas também de chaves para a interpretação. E quando unimos os textos de Daniel, Apocalipse e as cartas de João, o retrato do anticristo começa a ganhar contornos claros. Vamos começar pelo livro de Daniel, capítulo 7. Daniel tem uma visão de 4 animais. Eles não são aleatórios. Representam impérios mundiais, que se levantariam um após o outro. O leão com asas de águia simboliza a Babilônia. O urso erguido de um lado representa a Medo-Pérsia. O leopardo com 4 asas aponta para a Grécia de Alexandre, dividida em 4 reinos após sua morte. E a quarta besta, descrita como terrível, espantosa, com dentes de ferro, representa Roma, um império único em poder e brutalidade. Até aqui, tudo parece apenas um panorama histórico. Mas é a partir dessa quarta besta que algo extraordinário acontece. Daniel vê 10 chifres na cabeça dela. Esses chifres representam reis ou reinos que se levantariam da divisão do Império Romano. E então surge um detalhe intrigante. Entre esses 10 aparece um chifre pequeno. Ele não surge de repente com força avassaladora, mas cresce aos poucos, ganhando espaço e derrubando 3 outros chifres no processo. Esse chifre pequeno não é como os demais. Ele é descrito como tendo olhos de homem e uma boca que fala com arrogância contra o Altíssimo. Além disso, Daniel 7:25 declara que esse poder proferiria palavras contra Deus, perseguiria os santos e tentaria mudar os tempos e a lei. Aqui temos 3 marcas fundamentais do anticristo. Blasfêmia contra Deus, fala arrogante, assumindo prerrogativas divinas. Perseguição aos fiéis, um sistema hostil contra os que permanecem leais à palavra. Alteração da lei e dos tempos. Tentativa de mexer em algo estabelecido pelo próprio Criador. Agora guarde essa imagem do chifre pequeno. Vamos para Apocalipse 13. João, em sua visão, vê uma besta que sobe do mar. Essa besta é diferente. Ela reúne em si as características dos animais de Daniel. Tem boca de leão, pés de urso, corpo de leopardo e recebe poder de um dragão. Ou, seja, João está dizendo, esse poder é a soma das bestas anteriores. Ele carrega a herança de todos os impérios passados. E não para por aí. A besta do Apocalipse também tem uma boca que fala arrogâncias. Também persegue os santos e também exerce autoridade por 42 meses. Quando aplicamos o princípio profético do tempo, um dia equivalendo a um ano, estamos falando de 1260 anos. Curiosamente, é o mesmo período descrito em Daniel como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Percebe a conexão? O chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13 não são 2 personagens distintos. São o mesmo poder profético, visto por profetas diferentes em épocas distintas. E há outro detalhe que não podemos perder. Enquanto Daniel mostra esse poder tentando mudar a lei, João mostra que a besta exige adoração. Isso significa que a questão central não é apenas política, mas espiritual. O anticristo não é simplesmente um inimigo de Cristo. Ele é um substituto falso, alguém que tenta tomar o lugar de Cristo e atrair para si a devoção que pertence somente a Deus. Aliás, a palavra anticristo em grego não significa apenas contra Cristo. Pode significar também no lugar de Cristo. Isso muda tudo. O anticristo não aparece como um ateu declarado, mas como alguém que se apresenta religiosamente, reivindicando a autoridade divina, mas deturpando a verdade. Por isso, João escreve, em 1 João 2,18, Filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Veja,
Já no primeiro século, o espírito do anticristo estava atuando, mas as profecias apontam para um poder específico que atravessaria séculos, perseguiria o povo de Deus e tentaria alterar a lei divina. E se o centro de tudo é a adoração, não podemos deixar passar despercebido que Apocalipse 14 contrasta a adoração à besta com a adoração ao Criador. O texto destaca que os fiéis guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Isso revela a batalha espiritual por trás da profecia. Quem receberá nossa lealdade? O poder humano que tenta ocupar o lugar de Deus ou o próprio Cordeiro que morreu e ressuscitou por nós? Até aqui conseguimos traçar um perfil bem definido, um poder surgindo de Roma após sua divisão. Diferente dos demais, com aspecto humano e religioso. Fala blasfêmias e reivindica autoridade divina. Persegue os que permanecem fiéis. Tenta mudar os tempos e a lei de Deus. Exige adoração em substituição ao verdadeiro Cristo. Essas marcas não são detalhes soltos. Elas são como peças de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, revelam uma figura clara e inequívoca. E a partir dessas bases, podemos avançar ainda mais fundo para compreender como a profecia conecta símbolos, períodos de tempo e acontecimentos históricos que confirmam cada detalhe. No ponto em que chegamos, já temos a base. O chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse 13 representam o mesmo poder profético. Mas a Bíblia não nos deixa apenas com símbolos. Ela nos dá pistas que se cumprem dentro da história, de modo que qualquer pessoa que busque com sinceridade pode compreender. Vamos analisar uma dessas pistas. O tempo profético. Daniel fala em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse traduz esse mesmo período como 42 meses, ou 1260 dias. E sabemos pela regra profética de Ezequiel 4:6 e Números 14:34 que em profecia um dia equivale a um ano. Ou seja, estamos diante de 1260 anos literais. Esse período seria o tempo em que o anticristo exerceria domínio, perseguiria os santos e falaria contra Deus. Não estamos falando de um momento breve no fim do mundo, mas de um longo processo histórico. Agora pense comigo. De que império surge esse poder? Do quarto império, Roma. Após sua divisão em 10 reinos, esse chifre pequeno aparece, arrancando 3 diante de si. E aqui a história confirma. 3 povos bárbaros, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, desapareceram da Europa, justamente porque se opunham ao crescimento desse poder religioso político. Assim, o chifre pequeno encontrou espaço para se firmar. Depois disso, o período de 1260 anos começa. É um tempo em que esse poder centraliza a autoridade espiritual e, ao mesmo tempo, exerce influência política, perseguindo aqueles que não se submetem às suas determinações. E o que Daniel disse sobre esse poder? Que ele tentaria mudar os tempos e a lei. Isso é muito sério. A lei de Deus é o reflexo do seu caráter. Mexer na lei é uma tentativa de assumir prerrogativas divinas. E, de fato, na história cristã, vemos alterações feitas nos mandamentos, como a mudança do dia de descanso estabelecido por Deus no 4º mandamento, transferido do sábado para o domingo por tradição humana. Percebe a gravidade? Não se trata apenas de perseguição política. O centro é a adoração e autoridade espiritual. É um poder que se coloca como substituto de Cristo na terra. E aqui entra outro detalhe do Apocalipse. A besta recebe uma ferida mortal, mas depois essa ferida é curada e toda a terra se maravilha após a besta. Apocalipse 13:3. Isso mostra que, em determinado momento da história, o poder do anticristo seria interrompido, mas depois recuperaria sua influência. E o que vemos hoje? Um sistema que perdeu força política em certo momento, mas voltou a exercer influência global, sendo ouvido e respeitado por líderes de nações. A profecia não erra. Agora observe outra camada dessa revelação. Em 2 Tessalonicenses 2, Paulo fala do homem do pecado, também chamado de filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, assentando-se como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Novamente, não é alguém de fora, mas alguém dentro do ambiente religioso, ocupando o lugar que pertence apenas a Cristo. Quando unimos Daniel, Apocalipse, João e Paulo, percebemos que todos descrevem a mesma realidade, um poder que surge dentro do cristianismo, que mistura religião e política, que se exalta no lugar de Cristo, que persegue os fiéis e que altera os mandamentos divinos. Essa é a essência bíblica do anticristo. E é importante destacar algo. A profecia não é dada para nos levar ao ódio contra pessoas ou grupos. Deus não nos chama para apontar o dedo contra indivíduos, mas para reconhecer sistemas que distorcem sua verdade. O chamado é sempre para a fidelidade ao Cordeiro, para que possamos adorar o Criador em espírito e em verdade. No Apocalipse, a grande batalha final gira em torno de adoração. De um lado, a adoração à besta. Do outro, a adoração ao Criador, identificada naqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Essa é a linha divisória. Na profecia, não é sobre ideologia política, mas sobre quem ocupa o trono do nosso coração. Agora podemos compreender. O anticristo é um poder que atravessa séculos, que se apresenta com aparência de piedade, mas nega a essência da verdade. Ele não é apenas contra Cristo, ele se coloca no lugar de Cristo, reivindicando a autoridade que só pertence a Jesus. E enquanto a Bíblia revela com clareza esse poder, ela também aponta para o verdadeiro Cristo, o único digno de nossa adoração. Ele é o Cordeiro que venceu, aquele que derramou seu sangue para nos redimir e que em breve voltará para derrotar definitivamente o sistema do anticristo e estabelecer seu reino eterno de justiça. Por isso, mais do que identificar o anticristo, a profecia é um chamado à decisão. Quem você escolhe seguir? O poder humano que tenta mudar a lei de Deus e ocupar o lugar de Cristo? Ou o próprio Cristo, que deu a vida por você e convida todos a segui-lo em verdade?